Gente, muito bom estar aqui. Como a pastora Paula falou, eu me chamo Isabela, eu sou empresária há 10 anos, mas eu nasci empreendedora, porque tem uma diferença muito grande entre ser empresária e ser empreendedora. E eu sou empreendedora desde criança. E o que é o empreendedor? O empreendedor é aquele que tem desejo de realizar, que tira as coisas do papel. Então, você pode ser um funcionário numa empresa, você pode ser um líder de equipe, um gerente, e empreender onde quer que você esteja. Mas o ímpeto de você... Muitas vezes, normalmente, todo empresário ele é um empreendedor, mas nem todo empreendedor ele é um empresário. Mas todo empreendedor tem uma coceirinha de criar algo seu, de ter algo com a sua assinatura. E esse pulo, esse salto é que é o grande desafio, né? Porque envolve medo, planejamento e muitas crenças. E é sobre isso que eu quero dividir com vocês hoje. Essa questão das crenças limitantes. Porque a gente nasce com uma programação. Mentira, a gente nasce puro, limpo. Deus nos cria por um propósito, mas no momento em que chegamos na Terra, a gente é fruto do nosso meio, né? Tem um filósofo Rousseau que já tem essa frase, a gente reproduz isso muitas vezes. Somos um produto do nosso meio. E aí tem várias frasezinhas de efeito, né? Nós somos resultado das 8 pessoas com quem a gente anda, a gente reflete aquilo, multiplicamos aquilo que temos ao nosso redor, e isso é muito verdade. E quando a gente está falando dentro do nosso ambiente familiar ou o lugar onde a gente nasceu e onde a gente se desenvolveu, a gente traz algumas verdades inconscientes. Nós reproduzimos aquilo e aquilo fica entranhado dentro da gente. E romper com essas crenças que nos limitam, na minha opinião, é um dos principais desafios de empreender. Vou contar um pouco da minha história e a minha experiência com isso, tá? Eu venho de uma família... Meu pai era empresário, a minha mãe não. E eu vi o meu pai durante a questão empreendedora. Meu pai, quando estava tudo bem, tinha dinheiro, ele era engenheiro civil, tinha uma empresa de terraplenagem, alugava tratores. Quando estava tudo alugado, estava tudo muito bom, estava tudo incrível, estava tudo bem. Quando, porventura, alguma coisa não estava funcionando, ele estava muito mal. E eu via isso se reproduzir várias e várias vezes. E o meu pai tinha algumas crenças que eu reproduzi durante toda a minha vida. Ele acreditava que negócio só poderia ser feito com pessoas da mesma família. Obrigada. Porque a gente não podia confiar em outras pessoas. Amigos não são confiáveis. Foi a frase que eu ouvi a minha vida inteira. Não são confiáveis. Um negócio ele é muito difícil de dar certo, porque no Brasil nenhum empresário é bem-sucedido se não sonegar, porque a carga tributária é muito alta. Ouvi isso a vida inteira. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Só que, como eu disse, eu armava barraquinhas na porta da minha casa para vender desenhos, para vender bijuteria, para vender qualquer coisa. Eu convenci o meu pai a me dar uma moto quando eu tinha 15 anos, porque eu precisava distribuir melhor os meus produtos no condomínio. E ele me deu, loucamente ele me deu. E hoje vim de moto, a Tayara estava até rindo da minha cara, ando de moto até hoje, porque ele me deu uma moto aos 15 anos. E isso facilitou a minha vida, realmente, eu vendia muito mais. E vendia mesmo. Minha avó me deu um curso de bijuteria, e eu fiz o curso para aprimorar minha técnica. Assim, a coisa foi indo e eu arrasava, vendia horrores. Mas vendia só as pulseirinhas e tal. Quando eu comecei a trabalhar, eu sou jornalista, e eu comecei a trabalhar, a minha empresa, eu tenho uma consultoria de comunicação para a área de sustentabilidade, que é muito complexo, depois a gente pode conversar melhor e eu te explico um pouco do que a gente faz. Mas eu comecei a trabalhar nessa área e eu conheci uma pessoa, uma amiga, e quando a gente tinha 1 ano, eu já estava nessa empresa há 5 anos, quando ela entrou há 1 ano, a gente não estava feliz, e eu falei para ela, Sabrina, vamos jogar tudo para o alto, abrir um negócio nosso, fazer do jeito que a gente acredita. E ela não é essa empreendedora toda, você está maluca, eu estou tentando engravidar, como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai fazer. A gente vai fazer, vai dar um jeito, obrigada.
E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e contei. Falei assim, olha, eu acho que eu vou pedir demissão. Eu tinha 1 ano de casada, eu casei. Casei aos 25 anos. Quando eu tinha 1 ano de casada, eu comecei com esse delírio. Vou pedir demissão. Vou pedir demissão, vou abrir o meu negócio, vou abrir. Gente, sério, eu me lembro muito disso. Eu cheguei para minha mãe, eu falei com meu pai, acho que vai ser incrível, vai sim, vai dar certo. A minha mãe falou essa frase, sem brincadeira. Falou assim, olha, eu, se fosse você, não pedia não, porque é muito difícil contar com o ovo no fiofó da galinha. Ela usou essa expressão. É muito difícil. Gente, aquilo martelou na minha cabeça durante algum tempo, até que eu pensei, essa é a melhor definição de fé que eu já ouvi. É isso. Se eu vou dar um passo grande sem fé, mas se a galinha um dia vai botar o ovo, eu não sei quando, mas ela vai botar, isso é o exercício, é a prática da minha fé. Mas isso me impediu de pedir demissão. Eu fiquei gerando aquilo muito tempo, muito tempo. E aí eu resolvi entrar num mergulho profundo em quem eu era. Em quem eu era. Porque a gente, para vocês entenderem, tudo ao nosso redor comunica alguma coisa. Existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal, uma comunicação consciente e uma comunicação inconsciente. Então, não é só sobre o que as pessoas falam para você, mas é sobre o ambiente que você está inserido. O que aquele ambiente te ensina? E aí, por isso que a Bíblia é muito sábia quando diz que a gente deve ser como crianças. Porque a criança ela traz essa essência do céu e ainda não está contaminada com o meio. Eu vivi uma experiência muito interessante ano passado, só um parêntese para contextualizar essa questão da criança. Eu fiquei com meu sogro internado por 4 meses. 120 dias. Ele foi entubado e estubado umas 2 vezes. E chegou algum momento que eu falava assim, não tenho mais esperança. A minha fé foi minada. E as pessoas falavam, acho melhor você preparar o seu marido, acho melhor você preparar ele para o melhor, acho que você está muito otimista. E eu tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 6. E uma vez, à noite, gente, vamos orar, tinha sido um dia ruim, meu sogro estava muito mal. E a minha filha mais nova, de 3 anos, pediu para orar. Posso orar? Pode orar. E ela começou a orar e falou assim, Deus, obrigada porque o meu vovô já está vindo para casa. Obrigada porque o meu avô já está sendo curado. Obrigada porque semana que vem eu vou dar um abraço nele. E eu falei assim, é isso, eu preciso aprender a orar com ela, que está com a essência. Ela teve uma oração profética e me deu um tapa na cara quando eu estava já assim, preparando o meu consolo para o meu marido. Na semana seguinte, ela deu um abraço no avô, ele saiu do CTI, foi para o quarto, a gente pôde levar elas no hospital, meu sogro está em casa, feliz, minha sogra viaja, ele fica sozinho. Por que eu estou explicando isso? Porque ela ainda não está contaminada com todas as crenças naturais e limitantes do nosso redor, que nos aprisionam. Só que, às vezes, na maioria das vezes, aquilo que a gente acredita que nos limita não é evidente. É preciso um mergulho profundo em quem nós somos, no que nós queremos realizar, para que possamos entender com o que a gente precisa romper. E dar esse salto de romper, muitas vezes a gente vai precisar, ainda que inconscientemente, da aprovação de muita gente, da aprovação das pessoas que estão ao seu redor. E nem sempre, para você ter a aprovação que você quer, essa aprovação imediata ela vai vir. Quando a minha mãe usou essa frase, né, e, de fato, uma semana depois eu voltei para ela e falei, mãe, decidi, eu vou contar com o ovo no fiofó da galinha, sim. Ah, então tá, depois não reclama. Depois não reclama, você está recém-casada, não sabe como é essa vida. Falou horrores. E eu, cara, eu vou, porque eu acho que tem que ir, porque se der errado eu tenho chance. Eu tinha um plano B, C, D. Né? Se der errado aqui, eu vou para cá, se der errado aqui, eu vou para cá, se der errado aqui. E não foi nada fácil. Nada fácil. E uma das principais crenças que eu tinha, eu fui criada numa igreja tradicional, e eu cheguei numa igreja pentecostal maravilhada, falei assim, cara, aqui as coisas acontecem. E Deus nunca tinha falado nada, sabe aquelas coisas assim de Deus veio e falou comigo, ou eu tenho uma palavra para você. Nunca botei muita fé nisso. Nunca acreditei, porque nunca aconteceu comigo. Isso era uma das crenças que eu tinha. E eu falei assim, cara, eu vou empreender na força do meu braço. É meu sonho, eu sou forte, eu sou uma mulher forte, sou boa, vou estudar, vou fazer e vou acontecer. E as coisas não aconteciam.
pedi demissão. Meu marido me deu um computador de presente para começar a minha empresa. Eu me associei a essa amiga que eu conhecia há 1 ano, com toda a reprovação que eu tinha da minha família de origem, porque era alguém que eu não conhecia, que podia me roubar, podia me dar um golpe, não era alguém de confiança, não era o que meu pai faria. Não tem ninguém na área de comunicação na minha família, então fazer a faculdade de jornalismo já foi um desafio muito grande, já foi acreditar no sonho que Deus tinha colocado no meu coração. E um dia a gente já estava quase 1 ano nessa jornada e não acontecia, a gente não tinha cliente, as coisas não rompiam, eu orando. Enfim, pesado. No meio desse processo, a minha sócia engravidou, que já era um projeto antigo dela, ela não engravidava nunca, então foi uma benção, mas eu falei, Deus, que tempo é esse que essa menina engravida agora? Não era a hora. Eu tenho esse defeito, eu sou muito controladora, e às vezes eu quero dizer para Deus o que tem que fazer. E me ferro todas as vezes, claro. E eu estava num culto, e tinha um pastor pregando, aqui era o Arena, e tinha um pastor que estava dando várias palavras, Deus está te dizendo isso, isso, isso. E todo mundo ia lá para frente para ouvir o que esse pastor ia dizer, sabe? E eu falei assim, isso aí acontece com os outros. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Sem brincadeira, eu fui para a última fileira, estavam assim as cadeiras, né? Eu me enfiei num cantinho, o culto estava todo no escuro, eu me ajoelhei, e eu falei, Deus, se eu tiver alguma coisa para mim, o Senhor vai me achar aqui. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe onde eu estou, o Senhor sabe a minha oração, o Senhor vai me achar aqui. E eu fui lá para o final, e esse pastor saiu lá da frente, ele foi lá atrás, botou a mão na minha cabeça, e falou assim, Deus está mandando te dizer que as suas lágrimas tiveram um peso no reino espiritual. Que eu ia trazer, esqueci. Ele falou assim, eu estou vendo uma ampulheta, que o tempo está se esgotando, e tem uma árvore, e o fruto já está pronto para a colheita. Aquilo acabou comigo. Se tinha algo que me limitava, rompeu ali. Rompeu ali. Isso foi num sábado. Na terça-feira, eu estava na casa da Roberta Ziza, era aniversário do Fernando, numa célula, e eu recebi uma mensagem, uma confirmação de um e-mail que o nosso primeiro contrato seria assinado. Contra todas as circunstâncias, contra todas... Por quê? Foi necessário, gente, que eu fizesse um mergulho profundo em mim e que ampliasse a visão daquilo que está na realidade. Eu tenho uma frase muito boa, que eu esqueci de anotar o autor, mas é de um livro que eu tenho, que ela diz assim, quando a perspectiva da realidade é limitada pela experiência, é difícil imaginar qualquer coisa diferente disso. Então, quando a sua perspectiva da realidade, quando a sua perspectiva e o que eu falo de realidade não é aquilo que está diante dos seus olhos, porque o seu sonho ele é uma realidade. Só que quando a perspectiva da sua realidade é aquilo que está aqui diante de você, você não consegue avançar, a gente não consegue ir além. Por isso que a Bíblia diz que é tão importante a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Porque se a nossa mente ela não é renovada, se eu não tenho um elemento externo para renovar a minha mente, para me impulsionar, eu não vou sair do lugar, porque a realidade... Se a gente vive com base naquilo que a gente vê, né? E se você tem essa visão e entende que as referências que estão ao seu redor são pequenas, você precisa ter a sinceridade com você de buscar referências maiores. Eu perdi o meu pai em dezembro de 2021. E o meu pai morreu com o sonho de conhecer Portugal. Ele fala, eu cresci ouvindo isso, que eu ainda vou conhecer Portugal, que eu ainda vou conhecer Portugal, que eu ainda vou conhecer Portugal. Meu pai mandou a minha irmã para a Disney, fez festa disso, fez festa daquilo, e nunca ia para a bodega do Portugal. Meu pai morreu. Quando nos demos conta do dinheiro que ele tinha na conta, de tudo que ele deixou para a gente, eu fiquei me perguntando, por que não foi a Portugal? Por quê? Porque tinham crenças que limitavam. Porque Portugal era muito longe para aquilo que ele enxergava. Não faltou o dinheiro, faltou a visão. Então, a gente só consegue realizar, glória a Deus, a gente só consegue realizar e chegar aonde a gente enxerga. E, para isso, a gente precisa sair de onde a gente está. Sair. Às vezes, a gente acredita naquilo que disseram sobre nós. Ou, como eu falei, nem sempre disseram, mas aquilo que o ambiente onde eu estou inserido me constrói.
Só que a gente não é a construção do ambiente que a gente está inserido. Então, a minha pergunta para você essa manhã é: quem é você? E aí existem inúmeras ferramentas e instrumentos para que a gente possa chegar a essa resposta. Eu tenho terapeuta, eu tenho pastora, eu tenho coach, testes de temperamento, personalidade, tudo que você pode. Eu sei, eu adoro me estudar. Então, eu sei te dizer o meu temperamento, meus defeitos, minhas qualidades. E elas mudam, tá? Porque eu também mudo, melhoro um defeito, arrumo outro. A gente cresce, né? A gente cresce. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu tenho compromisso com as minhas opiniões, mas eu tenho a licença de mudar de opinião a hora que eu quiser. E eu mudo toda hora. Toda hora. Hoje eu acho que o caminho é esse aqui. Eu entendo que isso aqui é uma verdade, isso aqui pode dar certo. E não, acho que não. Acho que agora... ou eu mudei, ou... O cenário mudou, o mundo muda, gente. O mundo muda. Hoje, eu tenho uma consultoria de sustentabilidade, como eu falei, e as pessoas dizem para mim: você está muito bem, porque agora a sustentabilidade está na moda. Mas eu trabalho com sustentabilidade há 20 anos. Há 20 anos atrás, ela não era moda. Né? Ela não era moda e eu era louca. Quem é que vai investir nisso? A empresa não vai gastar dinheiro com isso. E hoje, eu estou com um problema. É isso, assim, estou com... A Amanda, que é minha amiga, minha vizinha, fica ai, cara, eu não aguento mais contratar gente. A minha aqui, eu não quero mudar de sala, e não cabe mais gente na minha sala. E... Glória a Deus, esse é o problema que a gente tem hoje. Mas foi... Perrengue chique. Olha, cheguei nessa fase, Deus é bom. Mas passamos muito perrengue que não era chique, não, gente. Muito perrengue real. Muito perrengue real. Então, por isso que lá em... o livro do Bispo Robson, não sei quantos leram, eu já estou lendo esse livro pela 3ª vez esse ano, o do Lugares Altos, e ele mergulha muito fundo no versículo de Jeremias 1:10, que fala que a gente precisa arrancar, destruir, derrubar e arruinar, para depois você poder plantar e colher. O período de você tirar o que te impede é muito maior do que você inserir algo novo. Preparar o terreno, tirar aquilo que já veio, né, entranhado na gente, é muito mais desafiador. Porque, assim, caminhos novos, coisas novas, aprender. Nossa, a internet está aí com uma janela aberta para o mundo. Livros, eventos como esses. Eu sou impactada. Eu sou muito fã da Josimara. Vi o negócio da Josimara nascer. Aprendo demais com ela. Eu vejo a Tayara empreender. A Tayara não é uma empresária ainda, e é uma empreendedora onde ela está. Conheço histórias de muitas mulheres e aprendo muito com elas. Mas sou testemunha, tenho visto que o trabalho de tirar, arrancar, destruir o que veio é muito maior do que trazer algo novo. Eu tenho um amigo, ele era aqui da igreja, ele é um menino negro, e ele resolveu fazer faculdade de marketing. Ele não tinha dinheiro, passou num programa desses de bolsa, num ProUni desses da vida. E quando ele entrou para a faculdade, o pai dele chegou para ele e falou assim: essa faculdade não é para você, não. Preto não faz marketing. Falou isso para ele. Quando ele olhou para mim, quando ele falou isso para mim, aquilo me chocou. E ele falou assim: nossa, por que seu pai falou isso? Porque é verdade. Na minha faculdade, na minha família, ninguém faz faculdade, ainda mais marketing. Por que eu vou fazer marketing? Tu vai fazer, tu não gosta, tu não é bom? Vai fazer. Gente, hoje ele vive disso, mas ele precisou sair da casa dos pais dele. Ele precisou sair desse ambiente onde ele estava. E o pai dele não falou isso para ele porque não... Falou porque ama, tá, gente? Era a maneira que ele tinha de proteger. Na cabeça dele, ele estava evitando que o filho dele sofresse. E, né, tivesse um caminho mais leve, mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil é aquilo que vai nos realizar. Né? Eu me lembro que teve uma crise aí em 2015, eu estava grávida, muito grávida, assim, com 8 meses já. Quase gravidona, né? E a gente teve contratos rescindidos, e a gente teve que entregar a nossa sala. E isso me marcou muito, porque eu não tive como fazer a mudança. A gente dividiu os móveis da sala para a minha casa, para a minha sócia, e os meus pais que precisaram ir fazer. Então, eu lembro que eu estava na varanda do meu prédio, vendo meus pais chegarem com um frigobar, mesa. Aquilo me deu uma tristeza. E eu não tinha opção, assim. Ou eu não tinha como procurar emprego, porque eu ia parir a qualquer momento. Eu não tinha também como chegar para a minha sócia e falar assim: desisto. Eu não tinha escolha, a não ser orar e esperar.
Eu tinha que esperar, não tinha que fazer, e contar com a benevolência da minha sócia, de que ia entender aquele meu momento. Resolvemos... a gente passou um ano com um contrato que só pagava os impostos da empresa aberta. Sem salário, sem nada. Assim, isso 2015. A minha filha nasceu nesse cenário. A Thalita nasceu nesse cenário. O enxoval dela foi montado por um milagre. Minha mãe deu o berço, minha sogra o carrinho, minha irmã isso. Eu me lembro muito disso, você lembra disso? Eu queria um kit berço desses, sabe essas coisas de enfeitar berço? Que era caríssimo. Eu também queria o mais caro, né? E eu falei, cara, aí as minhas amigas se juntaram e deram o kit berço. Não faltou nada, tive tudo o que eu sonhei, mas eu não pude tirar do meu bolso e falar, quero isso, quero isso, quero... Não tinha. Não tinha. Não tinha. E não tinha perspectiva, mas tinha uma visão. Tinha minha mãe também, te avisei, falei, não é o melhor. Tinha minha mãe, tinha meu marido preocupado, mas tinha também... A melhor coisa que Deus foi fazer naquele momento era não me dar saída. Eu não tinha o que fazer. Era esperar. Porque se eu pudesse fazer, eu acho que eu tinha procurado um emprego, sei lá. Eu tinha desistido do meu sonho. Mas Deus sabia o que fazer. Então, é muito importante que a gente tenha esse mergulho para que a gente possa romper com essas crenças limitantes. Né? E o mais grave, assim, essa bolha que a gente se insere e que, às vezes, que nos dificulta dar esse outro passo, ela nos distancia muito de Deus, né? Porque a imagem que a gente cria de Deus, ela é criada a partir da nossa experiência, a partir do nosso repertório. Então, a gente sempre fala, né, que a gente projeta muito a relação que a gente tem com o nosso Pai e com Deus. Mas se você é criado num ambiente de fé, num ambiente de ousadia, se você é desafiado a... Isso tudo vai projetar a sua relação com Deus. E, gente, eu não consigo falar de empreendedorismo sem falar da minha relação com Deus, porque a minha empresa é um milagre. Então, se a gente tem essa visão míope, a gente não vai conseguir viver na plenitude do que Deus tem para a gente. Então, para a gente já caminhar para a conclusão, eu pensei em alguns passos que a gente pode implementar para romper com essas crenças limitantes. O primeiro dele é a gente se conhecer. Quem é você? O que você gosta? Quais são as suas qualidades? Seus defeitos, o que te faz feliz, o que não faz, qual é a sua aptidão, o que você vai fazer bem, o que você vai precisar de alguém para fazer por você. Eu sou jornalista, mas sou a responsável financeira da minha empresa. Tive que aprender, mas faço essa gestão com muito critério, porque não é o meu talento nato. Não sei fazer conta direito, mas não tem jeito, não tem o que fazer. Então, a gente aprende, a gente estuda, a gente busca ajuda, a gente tem alguém para somar. Mas o mais importante do que você se conhecer, você precisa ser um questionador. Se você não está num ambiente que te permite ser um questionador, entenda bem, questionador é diferente de revoltado, tá? Eu estou num ambiente... Vou falar da minha relação com a minha pastora. Eu faço parte de um discipulado, estou inserida num ambiente de igreja, sou submissa a ela, confio na palavra dela, mas questiono muito. Acho que eu sou a discípula mais chata que ela tem. Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que ir para aquilo? Por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser dessa maneira? Questiona. E nem todo questionamento a gente precisa compartilhar, mas se questiona. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que isso tem que ser feito desse jeito e não desse jeito? Por que preciso trabalhar presencial? Não posso levar uma proposta para fazer um home office? Não pode. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você está nesse lugar? Por que você está ganhando desse jeito? Por que você está cobrando o seu serviço dessa maneira? Por que eu não posso criar um... A gente lá no meu condomínio, temos um grupo de amigos que todo final de semana a gente cria um empreendimento novo, não é? Agora a gente vai montar uma representação de bebidas. Esse é o negócio do momento. E 500 perguntas. E se a gente fizer desse jeito? E se a gente fizer uma parceria assim? E se a gente fizer uma parceria assado? E se for uma franquia? E se a gente fizer de outro jeito? E se a gente montar um stand? Por quê? Por quê? Por quê? Se você não está num ambiente questionador, ou num ambiente livre para que você seja um questionador, eu recomendo que você revise o ambiente onde você está. Muda esse ambiente. Saia desse ambiente, de alguma maneira. Porque se você não pode questionar, você não vai romper. Tá? Crie as suas crenças e desenvolva as suas opiniões. Você pode ouvir a opinião de todo mundo, mas qual é a sua? Sobre tudo.
Eu tenho altos papos com a Tayara e com a Ana, que a gente questiona a Bíblia, só Deus para aguentar a gente. O que Deus está querendo dizer com isso? E com isso? E com isso aqui? E fulano de tal, que é um empreendedor bem-sucedido, disse isso, isso, isso. Eu concordo com ele. Não, eu discordo dele. E você pode discordar de tudo que eu estou dizendo aqui. Mas o que você pensa sobre o que? Se você está discordando do que eu estou falando, qual é a sua opinião? A gente enriquece esse debate e a gente cresce junto nisso. Né? Seja flexível. O mundo muda o tempo todo. A gente não vai morrer, ou não deve morrer, com a verdade que a gente nasceu. Assim que a gente espera. Mudemos. Vamos aprender, abrir a nossa mente, entender. O mundo muda toda hora. O negócio do meu pai não prosperou. O meu pai se recusava a ter o WhatsApp. Ele achava um absurdo a pessoa mandar uma mensagem para ele e não ligar. Não existe isso. Por que a pessoa não me liga? Eu falei assim, porque ninguém liga mais. Mudou. Mudou. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vim à igreja, que eu não trouxe Bíblia de papel, a minha mãe ficou escandalizada. Aí eu falei, por que você não está lendo a Bíblia na pedra até hoje? Eu perguntei. Cadê a sua pedra com os 10 mandamentos? Mudou. E se a gente não acompanha a mudança do mundo, o seu negócio não vai romper, não vai avançar. A maneira de fazer negócios, a maneira de vender, a maneira de se conectar. Seja flexível. Fiel aos seus princípios, mas flexível. A gente se adapta. O mundo muda e a gente precisa mudar a nossa língua. Se a igreja não mudar a forma de se comunicar, a gente não vai mais ganhar as pessoas para Jesus, porque a linguagem muda, a maneira de se conectar muda. E a gente precisa estar atento a isso. Leia os sinais. Leia os sinais ao seu redor. As oportunidades estão sempre perto de você. E não menospreze os processos. A gente cresce neles. A gente cresce neles. Então, queridas, a minha proposta aqui hoje é para que a gente abra os nossos olhos e avance, sem medo, revisando quem nós somos, olhando para dentro de nós, mas sem medo de romper. Essa é a minha oração. Vou devolver a palavra para a pastora Paula e a gente vai ficar aqui o dia inteiro para conversar. Gente, muito maravilhosa, né? Meu Deus! Deixa eu falar, isso é prata da casa. É daqui, é da Sara Nossa Terra. Não tem como não valorizar, né? Não tem, é uma bênção. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de chamar a próxima, eu quero fazer uma coisa. Eu quero que vocês levantem a mão aí, quem tiver coragem, para falar o que aprendeu. Qual a chave que virou aqui agora? Alguém tem coragem? Levantar a mão, ó. Foi isso. Cadê, gente? Fala, o quê? Das limitações, né, que tem para que a gente avance. Isso, as crenças limitantes, que a gente deve estar atento. Quem mais? A gente só consegue chegar onde a gente consegue enxergar. Respeitar o processo. Liberdade para mudar de opinião. Ter visão. Mais alguém? Seja flexível e questionadora. E segura, pastora Ana Cláudia. Por que eu faço desse jeito? Questionadora. Criou. Faz inventar. O porquê é uma ajuda que te faz inventar. O porquê é uma ajuda que te faz inventar. Uau! Fala aí comigo, uau! Chaves poderosas, amém?